UFMG apresenta profissões para milhares de jovens em feira na capital. Conversa Vai, Ciência Vem, Movimento Campus Pampulha. E ainda hoje, Cinema Nacional no Fica a Dica e em entrevista especial. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Discutir temas pertinentes à divulgação científica e enriquecer a formação complementar dos bolsistas do Centro de Comunicação. Esse é o objetivo do ciclo de palestras Conversa Vai, Ciência Vem. Um dos pontos debatidos foi a criação do Observatório de Cultura Científica, para aumentar o alcance do que é produzido na UFMG e utilizar uma linguagem que facilite a compreensão é fundamental. Nós constatamos que a universidade tem vários órgãos, vários grupos que trabalham com esse tema, da divulgação científica. E eles estão espalhados em várias unidades e não tinham até aqui uma coordenação, uma articulação. Então, digamos que a principal ideia do observatório é reunir esses grupos e definir uma política da universidade com relação à divulgação científica. Como traduzir esse conhecimento, que é muito técnico, é muito especializado, numa linguagem que possa atingir públicos mais amplos, o público geral da sociedade. Não é um desafio simples, porque ele pressupõe também um aprendizado de nossa parte, como comunicar aquilo que é produzido aqui dentro para esse público que carece, que precisa de informações, que precisa ser informado e ser informado de uma maneira adequada, de uma maneira crítica. O Centro de Comunicação da UFMG ajuda a produção científica da universidade a chegar ao público externo. E também na promoção daquilo que eu penso que é a responsabilidade de uma estrutura de comunicação que trabalha com esse conteúdo, que é promover a cidadania por meio do acesso a cultura científica. Importante no sentido de que a informação para os ouvintes, ela está aí sempre disponível na língua portuguesa. E para os surdos, nem sempre isso acontece em língua de sinais, principalmente na área de divulgação científica, que é uma área não muito comum aos surdos. Então, a importância é essa, de levar esse conhecimento específico, que é um conhecimento, aqui nesse caso, muito atrelado ao espaço acadêmico, para a comunidade surda. Hoje é dia do Cinema Nacional. Nossa equipe foi descobrir como a sétima arte no Brasil tem evoluído. De acordo com a Ancine, em 2012 foram lançados 83 filmes brasileiros que levaram pouco mais de 15 milhões de espectadores ao cinema. E no Dia do Cinema Brasileiro, a gente conversa com o professor Luiz Nazário, que é professor de História do Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Professor, quando a gente fala, do cinema brasileiro, qual que é a avaliação que a gente faz dele hoje? Eu acho que hoje o cinema brasileiro é um cinema bastante variado, não é, de certa forma, até disperso, porque a gente tem uma produção razoável, mais de 80 filmes por ano, mas a gente não tem os canais adequados, então esses filmes geralmente não chegam até o público, não é? Dificilmente a gente poderia citar 5 filmes brasileiros que todos tenham visto, que tenham tido uma repercussão assim nacional e que toda a população brasileira ouviu falar, pelo menos, não precisa nem ter visto, mas ouviu falar. Então são filmes que acabam passando em festivais, ou acabam passando em algumas cidades, em outras não. Então acho que existe uma descentralização da produção e uma falta de distribuição regular do cinema. Então o filme é produzido, mas não é necessariamente visto. E dentro desse panorama, qual que é o prejuízo da gente não ter uma indústria de cinema no Brasil? É terrível, porque as grandes economias possuem indústrias de cinema, até países de terceiro mundo, como a Índia, possui uma indústria poderosa de cinema, que produz 400 filmes por ano, e são filmes populares, os cineastas produzem filmes para o mercado, filmes comerciais. O cineasta brasileiro ele tem um pouco de preconceito em relação à indústria, em relação ao comércio, ele não quer produzir um filme comercial que seja popular, que vá a uma demanda do mercado, ele quer produzir uma obra de arte, ele quer produzir um filme autoral, que as pessoas venham ao cinema e tenham uma experiência estética e ideológica, e o público não quer isso. O público quer se divertir, ele quer um filme popular, um filme
de apelo, né, que responda às demandas dele, né, e não às demandas do cineasta. Dentro disso que o senhor está falando, dá para ver a diferença, né? Foram 33 mil salas de lançamento para filmes estrangeiros, 5 mil para os brasileiros, e os estrangeiros levaram um público de 125 milhões de pessoas para o cinema. É verdade. Por mais propaganda que se faça, por mais protecionismo que se adote, né, leis que obriguem os cinemas a passar filmes brasileiros, isso não adianta. O público, ele escolhe aquele filme que corresponde aos anseios dele. Ele quer se divertir no cinema, ele não quer ter uma experiência ideológica nem estética, né? Eu falo isso do grande público. Claro que intelectuais vão sempre querer um filme diferenciado, né? Mas o grande público quer se divertir no cinema, e o cineasta brasileiro precisa entender isso. E enquanto ele não entender isso, mudar a mentalidade e tentar criar uma indústria de cinema, né, que atente ao mercado, que atente ao público, né, sempre vai haver esse buraco, né, de produção e essa dispersão. Agora, essa organização tem que vir de baixo para cima, de cima para baixo? É o governo que tem que criar essa indústria, ou são os próprios diretores, produtores que têm que pressionar? Professor, como é que é o caminho para resolver essa questão? Eu acho que as duas coisas, porque se você tem um governo atento a essa possibilidade do cinema de ser um grande recurso até financeiro, né, de entrada de recursos, né, o cinema é uma das maiores indústrias dos Estados Unidos, né, então desde o nascimento do cinema eles tinham essa preocupação. O Brasil nunca teve essa preocupação, né, de criar uma indústria de cinema. Teve assim alguns momentos, a Veracruz, uma tentativa, mas fracassou, porque foi bombardeada pelos cineastas, né, que estavam fora e não queriam que ela prosperasse, né? Então há uma mentalidade que precisa ser mudada da parte dos cineastas, e também uma necessidade do governo, porque é um investimento muito alto, né? Mas a partir do momento em que se cria essa indústria, ela se torna autônoma. O governo não pode querer mandar nessa indústria. A indústria, ela tem, como nos Estados Unidos, ela é autônoma, ela faz o que ela quer, né? O governo não pode interferir nessa indústria, ele tem que ajudar, mas não interferir. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Janaína Coelho para o Circuito FMG. E nesta semana, o Fica a Dica é dedicado ao cinema nacional. Na dica de hoje, um filme dos anos 2000. Eu vou indicar hoje o cineasta brasileiro Andrea Tonati. É um cineasta de origem italiana que começou a fazer cinema no Brasil nos anos 60, engajado de certa forma com o movimento do cinema marginal. Ele foi companheiro do Rogério Sganzerla em São Paulo, onde fez os seus primeiros filmes, onde vive até hoje, o Andrea Tonati. Ele é um diretor que, assim, nos anos 70, ele usou o cinema para se engajar em alguns processos sociais importantes. Por exemplo, ele acompanhou a expedição de primeiro contato dos índios Arara, feita pela FUNAI no finzinho dos anos 70. É um povo indígena que foi, de alguma maneira, contatado por causa da construção da Transamazônica. E eu gostaria de indicar Serras da Desordem, que é um filme de 2006, e que conta, que revisita, de certa forma, a história de Carapiru, um índio avaguajá, cujo povo foi, assim, massacrado, e que vagou durante muitos anos pelo Brasil Central até ser reencontrado e voltar à sua aldeia de origem. Então, Serras da Desordem, um filme fundamental do cinema contemporâneo brasileiro, do Andrea Tonati. Confira agora mais um destaque do Circuito FMG. Notícias sobre o Enem 2013. O INEP divulgou que dos mais de 7 milhões de alunos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, cerca de 29% não compareceram para realizar a prova. Isso representa mais de 2 milhões de alunos ausentes. O INEP vai aplicar também um questionário com estes alunos para entender o motivo da abstenção. E hoje terminam as inscrições dos candidatos ao Enem que estão presos ou que cumprem medidas socioeducativas. A prova terá questões diferentes das aplicadas nos dias 27 e 28 de outubro, mas o formato é o mesmo. No dia 3 de dezembro, os candidatos realizarão as provas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas e suas tecnologias, e no dia 4 serão as provas de Linguagem, Ciência e Tecnologia, Redação e Matemática. As inscrições são feitas exclusivamente no portal do INEP. Leonardo Ribeiro para o Circuito FMG. Amanhã, a dica é sobre Ardilei Queiroz. Não perca!
Mais de 10 mil jovens do terceiro ano do ensino médio conheceram hoje diversas profissões. A UFMG é uma das universidades que participou do evento. Em cada estande, uma oportunidade. Na feira, os estudantes tiveram contato com instituições de ensino superior de todo o estado. Mas ao entrar no espaço reservado à UFMG, a maior de Minas Gerais, o coração bate de forma diferente. É uma emoção muito grande, porque falou que a UFMG, acho que todo mineiro, não só os mineiros, mas principalmente é uma emoção muito grande, porque a UFMG tem nome, né? E... nossa, meu sonho é estar lá. Eu creio que se Deus quiser pela nota do Enem eu vou estar assim. E fica um aperto, né? Porque, tipo assim, todas são muito boas, mas é que a gente sabe que a Federal faz muito sucesso, tem um nome muito bom, cursos ótimos, né? Então, dá um aperto assim no coração, uma vontade de entrar logo, de fazer logo o curso. No estande foram apresentados os mais de 80 cursos da universidade, que neste ano reserva 25% das vagas a estudantes de escola pública. Existe uma grande expectativa dos alunos de se inserir na UFMG, então a preocupação primeira é quanto ao processo seletivo. Eles querem saber quais são as vagas disponíveis, as opções de curso e quais são os campos de atuação, o elenco de disciplinas, os objetos de estudos desse curso. E isso tudo redunda em uma sucessão de dúvidas que a gente tenta esclarecer com material informativo, impresso, audiovisual e também no corpo a corpo. A gente vai interagindo com eles e prestando esclarecimentos. Na feira, os estudantes receberam ainda orientações sobre o mercado de trabalho e assistiram a uma roda de conversa sobre profissões. Os alunos vão conhecer no mesmo lugar várias possibilidades. É diferente dele ter que ir em cada uma das instituições procurar as informações. Então eles encontram aqui nesse ambiente as informações de todas as universidades, de todas as faculdades. Isso também promove o acesso, facilita o acesso e o conhecimento. Eu acho que o fundamental aqui é a informação. E a informação está sendo disponibilizada para eles. A feira recebe cerca de 10 mil estudantes que já se formam no final do ano e por isso mesmo estão preocupados com o que vão fazer no futuro. Mas a expectativa dos organizadores é que a partir do ano que vem esse entusiasmo contagie os estudantes desde o primeiro ano do ensino médio. Nós vamos ampliar isso, nós vamos incluir o ensino médio inteiro desde o primeiro ano, para que a gente possa incentivá-los a não largar o ensino médio, né? E concluir o ensino médio para poder fazer o ensino superior e poder, com isso, ter uma qualificação melhor, ter um futuro melhor, um emprego, enfim. Ele possa, de fato, conseguir realizar isso. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e boa noite.